nas expressões que a gente viu na aula passada. Então, vamos, vamos lá para a tela e eu vou te mostrar como é que seria esse processo. Eu já deixei aqui dois nós do Edfield criado para facilitar aqui o trabalho. Qual que é a ideia desses nós? Eu vou ter aqui um array que eu pedi ali para o GPT me passar, mas é um array que ele vai ter dez cadastros de pessoas. Então aqui ele vai ter o nome, idade, e-mail, isso de 10 pessoas. E eu tenho também um outro nó que vai estar com alguns dados aqui, por exemplo, nome, primeiro nome, último nome, um dado aqui para a gente trabalhar com string e dois valores. Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser fazer tratamentos nesses dados, né? Conseguir trabalhar com funções. Talvez esse conteúdo seja um pouco complexo para você. E realmente, esse é um conteúdo um pouco mais avançado. Eu estou trazendo aqui justamente para pegar essa ideia de expressões que a gente já começou a usar. Então, talvez não seja um conteúdo que você vai conseguir consumir tranquilo. Mas caso você, mais uma vez, caso você não entenda, não se preocupe. A gente vai trabalhar com algumas funções desse tipo, em alguns tipos de workflows que a gente vai trabalhar no nosso módulo de automações, né? Então, é importante você entender isso, porque para fazer automações mais complexas, vai ser preciso trabalhar com algumas funções. Eu não vou conseguir passar todas, mas eu quero trabalhar com as mais usuais que a gente tem. Então vamos lá. A ideia, inicialmente, eu vou começar aqui pelo mais simples, seria trabalhar com string. Eu já tenho aqui o valor, vou trabalhar isso aqui como se fosse um banco de dados, onde eu vou ter as informações que eu preciso pegar, né? Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou botar aqui um outro set e eu quero, deixa eu só executar ele aqui para entender melhor. O que é que eu quero? Eu quero colocar um name, só que eu quero juntar meu first name e meu last name. O que é que eu preciso fazer para isso? Simples. Crio aqui expressão, marquei aqui expressão, né? Vou abrir chaves. Eu vou, para facilitar, eu vou só clicar, arrastar para economizar tempo. First name, eu posso dar um mais, eu posso juntar aqui com aspas, dar outro mais e puxar o last name. Qual que vai ser o resultado disso? Ela tá mostrando aqui embaixo, o Everton Lucas Moraes Santos. Só que ele não deu a separação aqui, né? Porque eu não dei um espaço aqui entre as aspas. Dando um espaço aqui, ele bota lá. Eu poderia até colocar texto aqui também. Se quisesse complementar algo, ele coloca. Mas aqui, no caso, eu quero só um espaço. Pronto, isso aqui é uma concatenação que a gente pode fazer de texto, né? De string. Então, caso você tenha algo específico que que você precise fazer algo do tipo, algum API que você consome, algum tratamento de algum dado que você está recebendo para mandar para algum teste, análise de dados, né? Enfim, isso aqui pode ser uma, uma opção para que você faça esse tipo de junção de dados, né? Uma outra função, isso aqui no caso não foi nenhuma função em si, né? Foi só uma estruturação do que dá para ser feito. Mas agora, entrando numa função de verdade, para que vocês entendam o que é que seria uma função, eu vou colocar aqui, ó. é, hoje eu tô ruim para pensar em nome. Eu vou só replicar. Replace, vou ativar aqui Express. É que eu vou fazer o seguinte: eu quero pegar esse valor aqui e eu quero mudar o Olá Mundo para Olá Pessoas, certo? Qual que vai ser a ideia? Eu vou puxar aqui ele, eu vou dar. Pior que ele já tá aqui com o replace, né? Talvez confunda vocês. Mas, tipo, eu vou colocar um ponto e vou colocar replace. Só que esse replace que eu vou colocar aqui agora é um replace
com parênteses. Quando tem parênteses aqui, indica uma função. Esse nome que eu coloquei aqui foi mais para tentar facilitar, mas está mais confuso, né? Deixa eu só alterar aqui para texto. Talvez fique mais fácil de entender. Aí, quando eu vier para cá, colocar texto. Vou deixar replace aqui, não vai impactar. Place. E aqui eu boto texto. Pronto, o que é que ele vai fazer? Eu quero que ele, nesse texto, né? Nesse valor aqui, o lá mundo, eu quero que ele localize o mundo e altere o pessoas. Para fazer isso é bem simples. Coloquei aqui, né, a função, mais uma vez, deixa eu apagar aqui, ponto, replace, ele vai me dar aqui, ó, tem outras opções também, mas eu vou usar esse replace normal, e aqui eu vou pegar o mundo, vírgula, e vou botar pessoas. Aí quando eu fizer isso, ó, olá pessoas, ele recebeu olá mundo e voltou para olá pessoas. Então, essa é uma função que a gente às vezes usa muito em alguns scripts que a gente está fazendo, algum tratamento de dados, por exemplo. Estou recebendo dados da DeFi, dados do N8N, dados da OpenAI, por exemplo, e eu quero tratar essas informações para enviar no WhatsApp do cliente. Então, essa é uma das funções que a gente também utiliza para fazer alguns tratamentos desses textos. Uma outra possibilidade que a gente tem também por exemplo, eu quero pegar mais uma vez esse texto e eu quero pegar apenas o olá. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou dar aqui pensar. Vamos dar função substring. Acho que é assim que se escreve. Mais uma vez, expressão. E aí eu vou colocar o valor, né? Texto. Eu vou puxar aqui a função substring. E aí eu vou colocar, ele já dá aqui, ó, sempre que eu puxo uma função, ele também já dá um exemplo de como usar. Então, todas as funções que a gente vai ter aqui, né, ele vai trazer isso. Mas aqui no caso, aqui em cima, ele vai dar um start e um end, onde eu quero começar e onde eu quero terminar. E aqui ele vai contar por caracteres, né? Por exemplo, na palavra olá, a gente pode achar que tem 3 caracteres, mas na verdade tem 4. Quando se tem acento, ele se conta com mais um caractere. Então, aqui é um do O, um do L, né? 2. Aí eu tenho 3 do A e 4 do acento. Então, se eu colocar aqui 0, 4, já até mostra aqui, ó. Olá. Então, essa são algumas das funções, né? Tem bem mais aqui, eu só trouxe duas e como fazer uma concatenação. Mas tem bem mais funções que dá para ser usado com string, né? Eu trouxe essas como exemplos, funções simples, né? Exemplos simples, mas para que você possa entender o que é que são as funções aqui dentro, como a gente pode juntar elas, né? Com valores que a gente já tem e fazer mudar nesses valores, transformar esses valores. Então, daqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isso aqui, só para não ter que encher mais string. E aí eu vou criar um outro aqui para a gente trabalhar com número. E aí qual que vai ser a ideia? Nesse add field, né, nós temos aqui valores, valor 1, valor 2. E aí eu vou pegar algumas funções também que a gente pode estar trabalhando aqui no 8N, nessas expressões, né, com esses valores. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso tanto chegar aqui e fazer uma soma, eu posso arredondar, eu posso fazer ações aritméticas, né, como um todo, mas eu vou mostrar aqui, vou pegar um exemplo da soma de dois números. Seria meio que o que a gente fez ali com a string. Então, eu funciona do mesmo jeito. Por exemplo, sum, tá? Soma, fica mais fácil. Aqui no caso, eu vou retornar um número, assim, uma expressão. E aqui eu quero pegar o meu valor 1
Opa, o valor 1, eu vou botar a minha expressão e o meu valor 2. Então aqui, ó, executar, soma 15,5, caso 10 mais 5,5. O que eu posso fazer também é algo que é algo simples nesse exemplo, mas é algo que pode ser usado para fazer condições bem complexas. Mas aí, qual que seria a ideia? Eu quero validar se um determinado valor que eu recebo é maior do que outro valor. Se sim, eu faço alguma ação. Nesse meu exemplo aqui, eu vou só printar na tela, só dar um retorno em texto. Então, meu retorno vai ser string, não vai ser number, vai ser um retorno de string de um texto que eu quero colocar. Então, deixa eu botar aqui validação. O que é que eu vou fazer? Vou botar a expressão e aí eu vou pegar, né, o meu valor e a gente tem algumas validações que se faz, que seria a forma de construir isso, né? Simplesmente fazendo uma condicional, que a gente fala na programação, né? Colocando a minha condição, o que é que eu tenho que avaliar, e aí com o que eu avalio, eu executo algo, se verdadeiro e se falso. Então, qual que seria a ideia? Por exemplo, eu tenho aqui esse sinal que vai identificar que 10 ele é maior que 50, já dá aqui falsa. Já diz que é falso porque realmente não é. Se for verdadeiro, eu quero retornar maior, beleza? Se não, aí eu indico se, né, com a interrogação, e o se não com 2 pontos. Se não, menor. E aí o que é que acontece? Ele antes retornava, se eu tirar isso aqui, né? Ó, se eu tiro isso, deixo só assim e executo, ele vai dar um true ou falso. Aqui tá como string, mas se eu fosse deixar desse jeito, o correto era fazer assim. Que ele ia trazer como booleano, né? Tô validando. Mas aí eu quero fazer aquela validação. Então, se for maior, eu quero que retorne maior, se não menor, e vai ser um string. E aí, ó, retorna menor. Se eu vir no meu add field colocar 60, por exemplo, rodar ele aqui, ó, maior, porque 60 é maior que 50. Então, essa é uma função, né, que dá para ser trabalhada aqui com os números. Algo que dá para fazer também seria a mesma ideia, só que com uma validação, uma estrutura um pouco diferente. Vou botar aqui validação 2, e aí eu vou até aumentar aqui e ir para a tela de edição para poder ficar melhor na forma de digitar. E aí qual que vai ser a ideia? Eu vou abrir a minha expressão e aí eu vou criar uma função. Aqui eu também consigo, essas funções, né, são funções JavaScript. E aqui eu tenho no N8N, ele dá a liberdade de eu trabalhar com algumas funções. E essas funções que podem ser criadas, né, eu vou criar aqui, por exemplo, uma função. Eu não sei se você entende de função, mas normalmente a gente, quando quer criar uma função, né, a gente escreve uma função e, por exemplo, eu quero criar uma função que ela vai mascarar o meu CPF. Tipo, o usuário digita o CPF e eu quero criar a máscarazinha, né, para ficar os pontos direitinho. E normalmente essa função não é executada na hora. A gente tem que ter uma ação para executar ela. Nesse caso específico, eu vou criar uma função que eu vou precisar que ela seja executada assim que ela for criada, que ela for executada, né? Assim que executar o nó, eu estou escrevendo ela já vai ser executada. Ela não vai ter nenhuma outra ação, né? Então, para fazer isso, eu crio essa estrutura com o eu function. E aí, qual que vai ser a ideia aqui? A ideia é que eu consiga fazer uma validação com condições. Esse vai ser um código mais complexo, mas só para exemplificar, né?
eu posso trazer aqui, por exemplo, um if, e aí eu posso criar aqui uma condição. O meu valor 1, if, o meu valor 1, né, R$ 60, ele é maior que 100, e aí eu vou fechar. Se sim, retorne muito, muito alto, valor alto. E aqui eu vou só fechar para validar essa condição. Se eu vou colocar uma outra condição. Se o meu valor 1, eu vou continuar aqui com o valor 1, ele for maior que 50, aí eu vou dar um retorno, só que ele é um valor alto. Valor alto. Agora, se nenhum dos dois, se nenhum das duas condições aí, né, forem verdadeiras, eu só vou dar um retorno, e aí nele eu vou colocar aqui um valor baixo. E aqui, com essa execução, com esse endpoint aqui, aí dá erro, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ó, eu deixei com os parênteses aqui. Parênteses não pode fechar. Valor. É, pronto. Pronto. Aqui, ó, ele vai dar a validação, né? Se o meu valor de 60 ele é maior que 100, se for muito alto. Se ele for maior que 50, vai retornar só valor alto. Se não, vai retornar baixo. Então aqui, ó, valor alto porque ele é maior que 50. Agora, se ele fosse R$ 30, R$ 20, e eu executar aqui, vai ter que faltar baixo. Agora, se ele for 150, executar aqui, muito alto. Então, isso é uma forma, né, de criar funções aqui dentro, que também é bem utilizado em aplicações, né, otimizações, automações bem mais complexas. Então, eu deixo aqui como um exemplo. Não se preocupa mais uma vez, se não estiver entendendo. É mais para que você, quando olhar isso aqui, não tenha a sensação que você talvez esteja tendo agora, né? De surpresa, de medo, enfim. Porque mais para frente, no modo de automações, nós vamos mexer com esse tipo de função, né? Em algumas automações que a gente precisa ser mais complexo, sabe? Trabalhar com mais sofisticação, digamos assim. Então, assim, a gente vai colocar algo desse tipo. Talvez mais simples, talvez mais complexo, mas a gente sempre vai trabalhar com funções em algumas automações. Então, não se preocupa caso você não entenda isso aqui bem. Nas próximas aulas a gente vai voltar a bater no ponto. Também tem o campo de comentários aí embaixo para você tirar dúvidas, né? É, mas não se preocupa com isso. É mais uma forma de te apresentar o que está por vir. Mas não fica com medo, prometo que vai dar certo. Vamos lá. A gente já trabalhou aqui com as strings, né, com os números. O que tem mais para a gente ver aqui seria questão de... Até tem uma coisa que eu me esqueci de passar também, que é de valores, que seriam funções de arredondamento. Eu estou trazendo essas funções aqui visando possíveis possibilidades, né, para utilizar essas funções com as APIs do Google Analytics, do Meta, que a gente precisa trabalhar alguns dados, né? E às vezes a gente quer fazer um relatório, algo do tipo. E essas funções ajudam a tratar ali os dados, né? Então, uma outra coisa que dá para fazer também, por exemplo, a gente está querendo puxar um valor de receita do cliente e está bem quebrado, né? A gente quer arredondar. Tem funções que arredondam o valor, né? Por exemplo, eu posso botar aqui. O que eu posso botar? Ah, eu vou botar um genérico aqui, porque vai ter mais de uma função. Não, pode ser. Root. How, how, isso aqui. Vai ser a função que eu vou chamar. E aí eu vou separar elas. Vai ser 3.
Então aqui vai ser o seguinte, eu vou puxar o valor e eu já estou puxando aqui 5,5, que é o valor que eu tenho, né? E aí, qual que vai ser a ideia? Para mim conseguir arredondar esse valor, eu posso escolher tanto arredondar para cima, para baixo, ou então uma função mais solta que é só o round, né? Que ele vai arredondar e da forma que ele achar melhor. Qual que vai ser a ideia? Eu vou ter que dar aqui um match. E aí. Não é match. É match. Aqui eu vou dar um match. Ponto. Round. Já dá aqui a função, ó. Eu vou deletar essa última aspas para deixar dentro dela o valor que a gente tem aqui, né? E ele já mostra aqui, ó. Redondou para 6. Se eu executar, ó, round 6. É o que mais a gente tem. A gente tem o que vai arredondar para cima e para baixo. E aí, qual que seria a ideia? Eu posso vir aqui mais uma vez, ó, botar um match, e aqui eu vou ter as funções que dá para usar com eles. E a função que vai, por exemplo, arredondar para baixo, vai ser a flor. E aqui dela eu posso fazer o mesmo processo. Mas aqui tem que dar 5. Deixa eu botar aqui flor. E vai ter a função que ela vai arredondar para cima. Deixa eu escrever aqui que vai ser mais fácil depois botar lá. Met.c, isso aqui, C. E aí eu puxo o valor. E a ideia é que ele traga 6 também. Ponto aqui eu vou botar número, né? Ficar string. Ficar bonito. Aí quando eu executo, daí o number, né, com essas formatações. Algo também que é interessante, já avisando esse ponto de relatórios, né, seriam funções para trabalhar com data. E aí, qual que é a ideia? Eu posso trabalhar com data, então tem algumas funções, né, tem algumas coisas que dá para ser feito, mas aí eu quero fazer dois exemplos. Eu vou colocar aqui data 1 e eu vou colocar na mão mesmo. Na verdade, eu vou colocar no formato. Colocar no formato americano. 07. E a data 2. Essa mesma data, só que do ano passado. Pronto, eu vou deixar essas aqui. E aí eu vou criar outro nó 7. Deixa eu trabalhar com ele. E aí, qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou executar ele para que ele me dê as datas, né? Posso ver. E aí, pegando aquela ideia de funções que a gente fez na string, no número também, né? Eu quero fazer uma validação do seguinte: a data tal, ela é maior do que a data, tipo a data 1, ela é maior que a data 2? Se sim, retorne algo. Então, assim, também é algo que a gente pode, é uma função que a gente pode estar trabalhando com relatórios, né? Dentro do end-to-end. E usando as expressões para tentar ficar algo mais enxuto, né? Não ter que usar nó de código e tudo mais. Então, assim, qual que vai ser a ideia? Eu vou retornar string, e aqui eu vou retornar, sei lá, resultado. E aqui como é que vai ser? Eu vou abrir aqui o editor, e vou fazer o seguinte, vou abrir a expressão, e aí eu vou chamar aqui o new date. Isso aqui é uma função que, se eu só colocar ela aqui, ó, ela vai me retornar a data atual. Aqui, a data atual da minha VPS, no caso, né? Onde eu tô, o meu computador, onde está sendo executado o NetWin. Então, assim, como está fora do Brasil, né? A data não é igual à data que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui 2024, mês 12, dia 7. Formato americano de data, né? Todas as datas, normalmente até das APIs que a gente trabalha, vem nessa formatação. E aí, eu venho aqui logo depois do T, né? Vai ter aqui tempo, vai ter a hora. 7 e 8. Tá bem,
no horário atual, porque eu já mexi nessa minha VPS, né? Eu configuro a data do Brasil, né? UTC-3, que eu, agora é 19779. Então, ele vai dar isso. Agora, tem uma outra função também que, se for precisar em algum momento, né, sinal, que é a data no formato UTC. Que não, na verdade, vai pegar a mesma data, Desculpa, eu me esqueci isso aqui. Mas voltando aqui para esse ponto. A gente tem uma função, né, que ele retorna a data atual. E aí, o que é que eu posso fazer com ela? Eu posso usar essa função para pegar um valor de uma data específica. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui, para que ele entenda que isso aqui é uma data. Ele já me retorna aqui a data que eu estou colocando, sem hora, todo o horário zerado, porque realmente não coloquei tempo, né? E aí, eu vou perguntar o seguinte para ele. A data atual, data 1, ela é maior. E aí eu posso fazer o mesmo processo aqui, new date. Isso tudo aqui é para que ele entenda que é uma data, né? Que é a data 2. E aí, e já retorna aqui como true. Dia 7 do 11. Tá pegando mês 11. É porque eu digitei, né? Eu digitei, isso aqui não foi nada, não. Deixar assim mesmo. Eu ia alterar para o mês 12. Mas enfim, ele tá fazendo a comparação aqui, né? Dia 7 de novembro de 2024 é maior que 7 de novembro de 2023? Sim, verdade. É maior. É maior ou igual? Não é igual, não dá. Ela é menor? Falso. Menor ou igual? Falso. Ela é maior ou igual? True. Que ela é true porque ela é maior. Ou se ela fosse igual, né? Se eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, a mesma data, que também ia dar true, porque as datas são iguais, né? Ela não é maior, mas é igual. Então retorna true. Mas vamos lá. Outras funções, né? Funcionalidades que a gente tem com data, que a gente pode fazer. Essa, igual eu fiz lá com o número, eu vou também fazer uma configuração aqui um pouco mais complexa, que essa em si é uma função que a gente usa muito para relatórios também. Eu vou deixar o retorno como string, porque o retorno dessa função vai ser string, e aí eu vou seguir a mesma ideia do que eu fiz no de números. Eu vou criar a minha função, né? Dentro dela, eu vou jogar, em vez de colocar o nome, né? Eu vou botar para que elas tenham aqui o function. Vou colocar as minhas chaves, né? Que aqui no caso eu fechei duas, só uma. Dois aqui. E eu vou criar uma variável que ela vai receber a data atual. Então eu vou usar aquele mesmo new date. Ela vai estar recebendo aqui a data atual nessa variável. Isso aqui eu poderia mudar, né? Por exemplo, qual que vai ser a ideia dessa função? Vai se transformar a data que eu estou passando aqui para uma data no formato brasileiro, né? Já convertida também para o time zone América São Paulo. Eu estou pegando a data atual, mas aí a gente poderia pegar, por exemplo, aqui e aqui eu esqueci de colocar let date, né? Que é para colocar, atribuir o valor, né? E o que é que eu posso fazer? Eu estou colocando aqui o valor dela com a data atual. Mas aí eu poderia apagar e pegar a data que eu quero trabalhar. Vindo de algum relatório, né? Algo específico, que você tem essa data aí, você queira fazer isso. E aí, o que é que eu faço? Daqui, eu quero dar um retorno. Retorno. E eu vou chamar aqui uma função que tem no JavaScript, que ela vai servir para mim, que ela vai me permitir, né?
configurar alguns parâmetros na data. E eu vou poder formatar ele para o formato que eu quero. Então, qual vai ser a ideia aqui? Eu vou dizer que eu quero ela em formato PT-BR, formato brasileiro. E aqui eu vou colocar alguns parâmetros. Quais que vão ser esses parâmetros? Eu vou colocar aqui o time zone. Time zone, ele é a indicação do time zone real, onde a gente quer que essa data seja convertida, né? Então, o nosso aqui, que a gente mais usa, é América barra Sal Paulo. Aí aqui vem vírgula. E aí, um outro parâmetro que ele pede seria o data style. Data, date, style. Que aqui eu vou informar qual que é o estilo de data que eu quero. Aqui tem alguns. Vou colocar aqui, por exemplo, short. Vai ter o short, vai ter o medium e vai ter o long. Cada um vai dar um retorno diferente. O short, ele vai trazer só dia 7 de 11 de 2024, 07 barra 11 barra 2024. O long, ele vai trazer 07 de novembro de 2024, traz escrito, né? Então vai ter essas diferenças. E aqui eu também tenho o time style, que é o estilo do horário que eu quero trazer. Caso queira trabalhar com horário, não poderia só não informar esse valor. E aí, com esses dados, eu no fim aqui vou colocar um format e um date, que é para que ele formate tudo isso aí. E a partir disso, eu vou executar aqui a função e vou ter o erro. Vamos lá ver o que ficou faltando aqui nesse código. Ó, o problema vai estar aqui. Eu não coloquei a data no formato data, né? Eu preciso, quando eu vou trabalhar com esse tipo de função, né? Isso aqui para ele não é uma data real. Eu tenho que transformar essa data para um time, né? Que a função dá. Então teria que dar um new date. E aí, se eu fosse trabalhar com uma data específica, eu botaria a data aqui dentro. Senão eu apagaria, né? Então aqui, quando eu executar, é certo, 7 de 11 de 2024, o horário não tem. E aqui naquilo que eu falei, ó, se eu colocar aqui um long, estou na 7 de novembro de 2024, basta horas. Se eu apagar aqui, ele remove a hora. Então essa é uma ideia de tratamento de data, né? Que dá para ser trabalhado. Às vezes tem pessoas que fazem isso através da própria inteligência artificial, né? Gasta token para fazer isso. E a gente consegue facilmente fazer com código JavaScript também, né? E economizar alguns tokens aí. Mas vai sempre do que for melhor, né? Às vezes a própria inteligência ali vai fazer esses relatórios e não, já embute e sair esse trabalho. Enfim, vai muito do que é necessário, né? Para fechar, para não tomar muito tempo, que acho que tá me corrida essa aula, né? Você já deve estar cheio aí de informação, mas por fim a gente tem os array, que também dá para ser trabalhado, né? Por exemplo, eu vou ser bem mais rápido aqui nele, para não ficar com muita informação. E aqui qualquer ideia, eu vou ter aquele array, né, com os nomes das pessoas, e eu quero iterar sobre cada índice desse array e eu quero retornar apenas o nome. Então, o que é que eu preciso fazer para isso? Então, aqui um date, colocar a expressão, eu vou chamar a minha expressão, né? Eu vou puxar aqui o meu user e nele eu vou dar um map. Ele já traz aqui, né, uma estrutura mais ou menos da função. Então, esse item aqui, ele representa cada item, cada índice, né, aqui do meu array, cada pessoa. E eu quero eu quero retornar nesse map. Se eu deixar o item, ele vai retornar tudo.
só que aí eu quero retornar só o nome. Então, eu continuo mantendo esse item, só que eu coloco um ponto name. Então, ele vai me retornar todos os... Que na verdade não é name, né? Nome. Ele vai me retornar todos os nomes das pessoas. Tá aqui, ó. E aí eu tenho os formatos, né? Se eu deixar como string da forma que tá, eu vou ter um string com todos os nomes. E aí eu posso também deixar como array. Eu vou ter um array só apenas com os nomes. No caso, eu excluir aqui data, excluir e-mail, né? Não estou pegando eles. Estou pegando esse. Essa é mais uma ideia também, né, do que pode ser feito com arrays, com objetos. Dá para ser trabalhado da mesma forma. E isso a gente consegue trabalhar para construir automações baseadas em funções, né? Mas enfim, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, que eu acho que esse até agora essa foi uma aula bem mais difícil, né, de consumir e provavelmente até o fim do próximo módulo vai ser a mais difícil, porque quando a gente está mexendo com funções, né, algo mais avançado. Mas eu acho importante você ter essa introdução para compreender. Talvez você fique com medo que isso pode ser algo muito avançado e que você não vai conseguir utilizar o N8N por ter isso. Mas não se preocupa. Eu estou mostrando aqui opções avançadas justamente porque a gente também tem automações bem avançadas que utilizam disso aí. Mas quando a gente fala de automações simples, que a gente já vem fazendo no dia a dia, vai ser muito tranquilo de ser pego isso. Então, a gente tem um Canva aqui, né, com um arraste só. Tipo, a gente não precisa estar mexendo com código, a gente pode fazer tudo com os próprios nós aqui dentro. Essa questão de código, dessas funções que eu coloquei aqui, é mais para trazer realmente uma visão do que é possível. Por o End-to-End ser muito flexível, né, ele acaba ajudando muito nesse sentido. Então, a ideia dessa aula é essa. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. Forte abraço e até mais.